As informações mais recentes garantem que William Carvalho não vai reforçar o Benfica. No entanto, a SAD benfiquista continua à procura de reforçar o meio do terreno. Afinal, quais é que seriam as melhores contratações para o meio campo das Águias? É isso que vamos falar neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa Canada. A possibilidade de William Carvalho regressar ao futebol português pela porta do Benfica esfumou-se. A SAD benfiquista questionou o Betis e o médio de 28 anos sobre as condições que podiam permitir fazer um negócio, mas o clube espanhol e o internacional português colocaram a fasquia em níveis que os encarnados consideram demasiado elevados. O Betis queria assegurar perto de 20 milhões de euros com a operação e William Carvalho exigia um salário a rondar os 3 milhões de euros limpos por época. Um investimento que o Benfica não está disposto a fazer. Assim sendo, é preciso encontrar um novo médio para o Benfica se reforçar, uma vez que é uma posição que tem tido vários problemas neste Benfica 2020-2021. Hoje vou tentar fazer aqui algumas recomendações para médios que seriam interessantes para o Benfica tentar contratar. E obviamente que eu apenas vou destacar jogadores que estão ao alcance da carteira do Benfica. Para a conclusão deste exercício, tentei encontrar aqui os jogadores que são ao mesmo tempo boas oportunidades de negócio e que tenham características adequadas àquilo que Jorge os pretende. Na minha opinião, aquilo que precisamos como médio é que ele seja forte nos duelos pelo ar e pelo chão e capaz de ocupar e se mover num raio de ação grande no momento de transição. E é indispensável que ele seja muito forte com bola a resistir à pressão, além de obviamente ter uma passada larga para conseguir ganhar metros, mas também ser forte no drible. Um dos pontos fundamentais é que ele seja muito forte no passe, tanto a nível de precisão como tensão, e naturalmente tem de ser um grande protagonista na zona da construção. No fundo tem de ser um verdadeiro box-to-box que revoluciona o meio campo do Benfica. Um dos jogadores que eu tenho falado com muita frequência, que podia ser uma bela contratação por parte do Benfica para o meio campo, é o norueguês Sander Berge, de 22 anos, que representa neste momento o Sheffield United. O clube britânico está numa grave crise de resultados, encontra-se no último lugar da Premier League e no momento em que as coisas não estão a correr bem a nível de temporada, o Benfica podia aproveitar para conseguir garantir este jogador. É certo que este clube inglês fez um grande investimento em garantir este jogador, mas o Benfica podia tentar uma contratação numa altura em que este clube vive uma grave crise de resultados. Confesso que tenho analisado com muita atenção a evolução deste jogador, que foi uma das grandes surpresas na temporada passada na Liga dos Campeões pelo Genk, onde lhe valeu a transferência para o campeonato inglês, e eu acho que seria aqui uma contratação fantástica. No entanto, também acredito que iria obrigar a um grande investimento por parte do Benfica, mas eu acho que seria uma solução extraordinária para o meio campo encarnado. Um dos jogadores que eu também tenho abordado com alguma frequência, visto que Jorge Jesus é um adepto do futebol brasileiro e dos jogadores deste campeonato, acredito que um jogador do Grêmio podia ser um grande reforço para o Benfica, já falei dele. Matheus Henrique seria para mim uma contratação extraordinária. O meio de 23 anos tem sido um dos grandes destaques aqui do tricolor, tem uma internacionalização pelo Brasil e é um jogador com muito potencial, e eu acredito que seria uma boa contratação por parte do Benfica ir buscar este jogador ao Grêmio e conseguir aqui reforçar o meio campo com este jogador brasileiro. O talento, a qualidade e a sua intensidade de jogo iriam fazer maravilhas ao meio campo do Benfica. Queria também aproveitar para destacar aqui um jogador do campeonato italiano, Elif Elmas, um macedónio de 21 anos que atua pelo Nápoles. É um jogador que já foi seguido pelo Benfica antes de assinar pela equipa transalpina e neste momento o seu tempo de jogo não é muito no clube napolitano, onde apesar de participar em vários jogos tem 17, tem poucos minutos, 453. Podia fazer com que o médio estivesse interessado num empréstimo para poder jogar com mais frequência e para mim seria uma contratação fantástica. Levando em linha de conta que o Benfica já esteve interessado neste jogador, acho que seria um negócio muito interessante por parte dos encarnados de poderem garantir pelo menos numa assistência temporária este jogador com muito potencial. Vou destacar também alguns jovens jogadores como o Riqui Puig, que renovou recentemente com o Barcelona, mas que podia chegar por empréstimo. O médio espanhol de 21 anos é um jogador muito interessante e já foi apontado ao Benfica para jogar por empréstimo, portanto seria aqui uma solução muito interessante. Há um jogador que nas últimas semanas me tem chamado bastante a atenção, Yari Verscharen, um médio belga de 19 anos, que representa o Anderlecht, tem muito potencial e é apontado como um dos melhores belgas da sua geração. Ele, apesar de ter 19 anos, já é internacional pela Bélgica, portanto é um jogador a ter em conta. No entanto, parece-me que seria uma transferência com números bastante elevados. A nível de jovens jogadores, também queria destacar aqui um jogador da Liga Holandesa, um médio que tem dupla nacionalidade turca e holandesa, Orkun Kossu, médio de 20 anos, que representa o Feyenoord. É um jogador muito interessante, muito raçudo e que tem muita qualidade. Eu acredito que seria aqui uma bela contratação. No entanto, este jogador, que é internacional pela Turquia, já tem o Arsenal bastante atento às suas movimentações. A nível do campeonato português também queria destacar pelo menos um jogador, e para mim nesta zona intermediária do terreno
O atleta que se tem mais destacado, fora grandes obviamente, é Gustavo Assunção, médio de 20 anos do Famalicão, que para mim é um jogador muito interessante. Depois de uma época de estreia no Famalicão na temporada passada, onde conseguiu 37 jogos, nesta temporada já vai em 14 partidas com um gol marcado e pessoalmente é um dos médios que eu creio que tem mais potencial no campeonato português. Ele é agenciado por Jorge Mendes, o que pode facilitar aqui um possível negócio com o Benfica. Se formos olhar apenas para o campeonato nacional, excluindo os planteios do Sporting, do Porto e do Sporting de Braga, parece-me o médio mais interessante do campeonato português. Entretanto, o Benfica pode sempre promover o regresso de Gedson Fernandes, um jogador que tem tido poucos minutos no Tottenham até agora. Ao longo desta temporada, conta apenas com 2 jogos, no total 153 minutos, o que é um número manifestamente pouco, e fala-se cada vez mais que ele pode regressar ao Benfica e pode ser aqui uma solução para Jorge Jesus, ainda que não acredite que ele vai ser titular absoluto. O certo é que o futuro de Gedson Fernandes tem sido uma incógnita nos últimos tempos, com o Benfica a desejar o seu regresso devido à falta de utilização nos Spurs. Ontem José Mourinho voltou a abordar a situação do médio português, admitindo que ficaria feliz com a sua continuidade. Não sei qual é que será o futuro do jogador. Se ele continuar, fico feliz. De um ponto de vista egoísta, fico feliz se ele continuar, pois é um bom jogador e quando precisamos dele sabemos que podemos contar com a sua qualidade, começou por dizer o técnico português. Claro que é uma pena que esteja fora da lista da Liga Europa, já fizemos 9 jogos na prova e imagino que seria um cenário muito mais feliz para ele. Na perspectiva egoísta, gostaria que ele ficasse, mas não somos egoístas. Pensamos nos jogadores, neste caso também pensamos no clube que o cedeu, por isso temos de esperar, acrescentou José Mourinho sobre este tema. O certo é que não faz sentido absolutamente nenhum ter Gedson a não jogar em Inglaterra, daí que a melhor solução parece ser mesmo o regresso à luz. Ainda sobre o mercado, Jean-Claire Todibo estreou-se em jogos oficiais pelo Benfica, no triunfo por 4-0 das Águias sobre o Estrela da Amadora, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. O defesa central francês fez par com Jardel no centro da defesa encarnada e não deixou de agradecer a oportunidade de voltar a jogar mais de 8 meses depois. Sentimento fantástico voltar a jogar depois de mais 8 meses sem disputar um jogo. O meu primeiro jogo e a minha primeira vitória com a minha nova equipa. Parabéns a toda a equipa pela qualificação. Obrigado a todos os adeptos pelo apoio incondicional durante este período, escreveu o defesa central francês nas redes sociais. Aliás, acabou por ser uma estreia bastante positiva do defesa central francês numa exibição que vocês classificaram como boa na sondagem que eu coloquei na secção de comunidade do canal. No entanto, apesar do bom jogo do defesa gaulês, o seu destino já deve estar traçado. Com a chegada de Lucas Veríssimo dos Santos, Jean-Claire Todibo deve abandonar as Águias já em janeiro e regressar ao Barcelona, clube que o emprestou às Águias. O Benfica está muito perto de anunciar oficialmente este negócio. Tomás Tavares deve mudar de ares e regressar a Portugal. O Benfica está a negociar um novo empréstimo de Tomás Tavares, o lateral direito estava cedido aos espanhóis do Alavés e vai continuar emprestado até ao final da época, num negócio que está muito perto de ser concretizado. Tomás Tavares não conseguiu afirmar-se ao serviço da equipa da Liga Espanhola, tendo apenas disputado 5 jogos, num total de 238 minutos. Assim sendo, o lateral direito de 19 anos deve regressar a Portugal, onde vai ser emprestado ao Farense, para ter mais minutos de jogo e ganhar mais experiência. O jovem lateral direito está a ser também acompanhado pela Fiorentina, avançou o diário italiano La Nazione. O clube de Florença vê o defesa de 19 anos com potencial reforço para a próxima época. Amigo, não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião. Achas que o meio campo deve ser a grande prioridade do Benfica neste mercado de inverno? E já agora, qual é que era o nome que tu gostavas que reforçasse o Benfica? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal, não te esqueças de subscrever os 5 minutos à Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Não te esqueças também de me seguir nas redes sociais, estou a contar com o teu apoio. Foi uma derrota amarga. O Sporting Braga venceu ontem o Benfica por 3-1 e conquistou a Taça de Portugal de Futebol Feminino, vingando assim a derrota sofrida diante das Águias na passada quarta-feira na final da Taça de Portugal, curiosamente também por 3-1. Hannah Kino aos 8 minutos adiantou as minhotas no marcador após um pontapé de canto convertido por Regina Pereira, inaugurando o placar que se manteve inalterado até o intervalo. Na segunda parte houve mais golos. Primeiro o Benfica entrou determinado em mudar o rumo dos acontecimentos e acabou por chegar ao empate logo ao minuto 50 por Nicole. No entanto, o Sporting Braga ameaçava e chegou mesmo ao segundo gol aos 64 minutos, por Germani, ela que viria a avisar na partida cerca de 14 minutos depois, oferecendo assim a primeira Taça de Portugal de Futebol Feminino ao emblema de Braga.
Filipa Patão, técnica do Benfica, era uma treinadora desiludida com o resultado, mas satisfeita com o esforço da equipa. O que faltaram algumas coisas. Errámos em momentos em que não devíamos errar, mas só posso estar contente com o que a equipa do Sport Lisboa e Benfica fez, porque fomos fiéis aos nossos princípios ideais. Deram o que tinham e não tinham pelo clube, deixámos uma excelente imagem, jogámos para ganhar e fomos sempre à procura do golo, afirmou Filipa Patão depois do final do jogo. Entretanto, nas últimas horas o Benfica também aproveitou para anunciar uma jogadora para reforçar o plantel encarnado. Letícia, guarda-redes brasileira de 26 anos, é o novo reforço do plantel feminino de futebol do Sport Lisboa e Benfica para 2020-2021. A jogadora brasileira vai vestir a camisola 12 para aquela que será a sua primeira experiência fora do Brasil. Internacional pelo Brasil, já venceu 2 taças Libertadores em 2017 e 2019, 2 campeonatos do Brasil, 2018 e 2020 e uma taça do Brasil em 2016, ainda ao serviço do Osaka Audaz. Este acaba por ser um reforço muito importante para a baliza do Benfica, uma posição do plantel necessitava de maior reforço. São já vários jogadores e treinadores do Benfica a serem nomeados para os melhores do mundo em futsal. Diogo Roncaglio para melhor guarda-redes de futsal, Pedro Henriques para melhor treinador da equipa de futsal feminino, a equipa de futsal feminino do Benfica para melhor equipa do ano e Ana Catarina para melhor guarda-redes de futsal feminino estão entre os nomeados pelo site Futsal Planet. Mas mais recentemente o Benfica teve mais 2 atletas aos maiores galardões do futsal em 2020. Jani Silva e Ossanta Ayebi estão entre os nomeados para os prémios do site Futsal Planet nas categorias de melhor jogadora e melhor jogador do mundo respectivamente. O resultado da votação, que é feita por profissionais e especialistas de futsal de diversos países, será conhecido no final do mês. Esta é a 21ª edição de um evento organizado pelo site Futsal Planet, que é chancelado pela FIFA. Triunfo na prova rainha. A equipa de basquetebol do Benfica venceu na noite de ontem o Barreirense por 110-82 nos oitavos de final da Taça de Portugal. No pavilhão de Fidelidade até foi a turma da Margem Sul que entrou melhor e saiu ao final do primeiro quarto na frente por 21-23. Os comandados por Carlos Boa vieram transfigurados no segundo quarto e colocaram-se em vantagem por 47-38. Já no segundo tempo o Benfica confirmou o favoritismo e foi mais forte na quadra e fechou o jogo com um expressivo resultado de 110-82, garantindo assim a passagem para os quartos de final da Taça de Portugal. Pelas águias, o posto norte-americano Cameron Jackson foi um dos grandes destaques desta partida ao ter conseguido marcar 23 pontos. Vários jogadores da equipa de handball do Benfica foram convocados para o Mundial da modalidade. Começamos com a equipa nacional de handball, que volta a estar presente numa fase final do Mundial 18 anos depois, e os benfiquistas Gustavo Capdeville e Balón Moreira integram a lista de convocados numa competição que vai decorrer neste mês de janeiro no Egito. A seleção nacional à masculina terá como adversários a Islândia, Marrocos e Argélia. Além de Gustavo Capdeville e Balón Moreira, há mais 4 benfiquistas que foram chamados a servir os seus países nesta competição. Paulo Moreno, capitão do Benfica, vai representar Cabo Verde, Sérgio Hernández estará ao serviço de Espanha, Matic Chulonic vai alinhar pela Eslovénia e Luciano Silva vai atuar pelo Brasil. O Benfica venceu no domingo a São Joanense por 9-0 no jogo da segunda jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Hóquei Patins Feminino. No pavilhão Fidelidade, a formação orientada por Paulo Almeida saiu para o intervalo com uma vantagem de 4-0, depois de gols de Maria Silva aos 9 e 18 minutos, Marlene Sousa aos 18 e Beatriz Figueiredo aos 23. No segundo tempo a história repetiu-se com destaque para Maria Silva, que acabaria por assinar um póquer. Marlene Sousa aos 31, Flor Felamini também aos 31 e Beatriz Figueiredo aos 45 marcaram também na segunda parte. O resultado final acabou por ser 9-0. Na próxima jornada, a terceira, há derby. O Sporting Benfica tem início marcado para as 19 horas do dia 24 de janeiro, um domingo. A judoca do Benfica, Thelma Monteiro, classificou-se na segunda-feira na 5ª posição de menos 57 kg no World Masters Doha 2021. A competição conta com a presença dos 36 melhores judocas mundiais em cada categoria, com os atletas à procura de pontuarem para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. No dia inaugural da competição, Thelma Monteiro entrou em ação na categoria de menos 57 kg e a judoca lusa começou por eliminar a austríaca Sabrina Filsmosen, 29ª do ranking mundial, por Ippon, seguindo-se novo triunfo por Ippon frente à tunisina Grofen Khelifi, 36ª. A portuguesa, que ocupa neste momento a 9ª posição do ranking, seguiu para os quartos de final, onde após um confronto equilibrado com a francesa Sarah Leonil Sissik, 7ª, foi derrotada por um azari pontuado. Na repescagem regressa às vitórias, ultrapassando Shen Linglen, 12ª classificada do ranking, a Taipei chinesa, por azari. No último combate frente à 5ª do ranking mundial, Nora Gajakova, foi um encontro muito equilibrado e a decisão surgiu em período ponto de ouro, com a kosovara a conseguir um azari decisivo. Com este
resultado, Telma Monteiro encerrou a sua participação na quinta posição da classificação geral. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #reforço meio campo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes que queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!